O ministro da Casa Civil diz que o imposto sobre operações financeiras não irá aumentar. A alta tinha sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro e negada mais tarde pelo secretário da Receita. Menino é resgatado vivo de uma galeria depois de ser arrastado pela enxurrada na Grande São Paulo. Filho do presidente da Câmara de Vereadores do Rio é preso por suspeita de espancar a mulher. O caso do menino que morreu nos trilhos do metrô de São Paulo. Relatório interno diz que a empresa demorou 1 hora para autorizar busca pela criança. A Força Nacional chega a Fortaleza depois de 2 dias de ataques violentos. Essas ordens estão sendo emanadas de dentro do presídio. Vazamento de dados pessoais atinge centenas de políticos alemães, inclusive a primeira-ministra Angela Merkel. A única exceção foi o AfD, legenda de extrema-direita, anti-imigrantes. Prédio desaba depois de uma explosão e mata 6 pessoas na Índia. Tempestade na Tailândia causa danos e tira milhares de pessoas de casa. Hora de esvaziar o estoque. Redes de varejo fazem a primeira promoção do ano. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um técnico de informática foi preso em flagrante por importunar sexualmente 2 crianças que brincavam na garagem de casa em São Paulo. Mas horas depois, na audiência de custódia, a juíza decidiu soltar o homem. Fábio Diamante. O homem... Segurar esse rapaz preso. 200 homens da Força Nacional de Segurança já chegaram a Fortaleza. O envio das tropas foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que atendeu assim ao pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Há 2 dias, a onda de ataques a ônibus e prédios públicos e privados que começou na região metropolitana se espalhou para o interior do estado. Pelo menos 15 cidades foram alvo dos criminosos e mais de 40 suspeitos acabaram presos. A explosão de uma bomba num ponto de ônibus deixou 5 feridos em Santiago, no Chile. As autoridades tratam o caso como suspeita de terrorismo. A seguir, o presidente Jair Bolsonaro diz que a nova proposta de reforma da Previdência sai ainda em janeiro. O Corinthians anuncia a contratação do atacante argentino Mauro Bozelli. Voltamos já já. O SBT Brasil teve acesso a um relatório do metrô de São Paulo sobre o caso do menino que morreu após ser atropelado nos trilhos. O metrô somente autorizou as buscas nos túneis 1 hora depois de receber o comunicado sobre o sumiço da criança. Foi preso hoje o filho do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Fábio Felipe é suspeito de agredir a mulher a socos. O empresário Fábio Tufi que responder pelo ato que praticou. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O incêndio num terreno baldio, agora ninguém foi preso. Um garoto de 9 anos foi encontrado com vida dentro de uma galeria de esgoto na Grande São Paulo. O menino foi arrastado pela enxurrada quando tentava resgatar um cachorro. 7 graus. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje o aumento no Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, mas a mudança foi negada mais tarde pelo ministro da Casa Civil. Bolsonaro também disse que a alíquota máxima do imposto de renda pode ser reduzida. Foi após a cerimônia. O presidente Jair Bolsonaro disse que sai este mês a proposta de reforma da Previdência que revelou em entrevista exclusiva ao SBT. Bolsonaro defende a idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. A reforma da Previdência. As declarações de Jair Bolsonaro impactaram o mercado financeiro. A Ibovespa abriu em baixa com reflexos da entrevista exclusiva do presidente ao SBT e a possibilidade de uma reforma da Previdência mais branda. Durante o dia, também os comentários de Bolsonaro sobre a fusão da Embraer com a Boeing fizeram as ações da empresa brasileira caírem 5%.
Mas no fechamento, a Bolsa de Valores registrou alta. Na entrevista exclusiva ao SBT Brasil, Jair Bolsonaro falou que ainda este mês deve assinar o decreto com novas regras para a posse de armas de fogo no Brasil. A proposta de 180%. Também na entrevista exclusiva, o presidente anunciou que estuda acabar com a Justiça do Trabalho. Segundo Jair Bolsonaro, há muita proteção aos trabalhadores e encargos para contratações no Brasil. Benefícios para o povo, a gente vai apoiar. Um dia depois de Jair Bolsonaro dizer que vai ficar neutro na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados, o atual presidente Rodrigo Maia conseguiu uma declaração de apoio do governador de São Paulo, João Dória. Dentro do Congresso. O apoio do PSL a Rodrigo Maia para a presidência da Câmara não agradou a todos os integrantes da bancada do partido no Congresso. Débora Bergamasco. O anúncio Brasília para o SBT Brasil. Dados confidenciais de centenas de políticos e personalidades foram vazados no pior ataque hacker da história da Alemanha. Nem a chanceler Angela Merkel escapou. Sérgio Ucci. Foi o motivo por trás desse ataque. O presidente americano e líderes do Congresso fizeram uma nova reunião para tentar acabar com a paralisação parcial do governo que já dura 2 semanas, mas o impasse continua. Patrícia Vasconcelos. Ilegalmente. Na primeira viagem internacional como ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo reuniu-se hoje com chanceleres de outros 13 países das Américas no Peru. Não tome posse na cerimônia marcada para o dia 10 de janeiro. Mais de 1.200 motoristas têm a habilitação suspensa por dia no estado de São Paulo. O problema é que muitos nem entregam a carteira ao Detran e aí acabam tendo a habilitação cassada. Lúcia está se despedindo. O ex-jogador argentino Diego Armando Maradona foi internado hoje à tarde em Buenos Aires com sangramento no estômago. Segundo a imprensa argentina, Maradona descobriu o problema durante exames de rotina e terá que passar por uma endoscopia. E o Corinthians anunciou hoje a contratação do argentino Mauro Bozelli. O atacante é a aposta da diretoria corintiana. A gente vai estudar o caso. O ano novo começou em ritmos de promoção no comércio. Para se refrescar no verão, os cariocas aumentaram a procura por ventiladores e ar-condicionado. Tem eletrodoméstico pela metade do preço. Ponto à vista. Boa noite. Boa noite.